Alô, família! Muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Estamos chegando com o coração cheio de alegria para abençoar sua casa, sua família. E o nosso desejo, como sempre, é que Deus te abençoe abundantemente no nome de Jesus. Nós estamos aqui, eu ao lado da minha companheira de sempre. Sempre. Nem sempre, é que os últimos 2 programas me deixou sozinha aqui, né? Mas ela estava tendo Essa outros palma tua aí, compromissos. sabendo. É verdade. E nós estamos recebendo hoje uma pessoa muito querida, a tia Renatinha, Renata Mendonça, mas falar Renata Mendonça, né, todo mundo conhece por tia Renatinha. Ela que é pedagoga por profissão, tem especialização nessa área de educação infantil, ela é autora de várias obras para a EBF e é também superintendente de crianças do campo de Vila Nova, muito conhecida, com uma bagagem extraordinária, tem contribuído muito com o departamento infantil do Ministério de Vila Nova e hoje vai contribuir também com a sua família aqui diante das nossas câmeras. Renatinha, muito bem-vinda ao nosso programa. Prazer é meu. Oi, gente linda! Sejam todos bem-vindos, que alegria estar aqui. Obrigada pelo convite. E como é bom compartilhar daquilo que Deus tem nos dado com o próximo, né? E é isso que a gente tem feito ao longo desses quase 30 anos pastoreando crianças. E a gente acaba descobrindo um detalhe importante, pastor e pastora, que para pastorear crianças, a gente também precisa pastorear os pais. E é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, como alcançar esses pais para que as crianças sejam alcançadas. Maravilha! Vamos chamar nosso primeiro intervalo comercial. É só um minutinho, a gente já volta com uma prosa super agradável, super edificante para a sua vida. Até já! Voltamos aqui no Alô Família com a tia Renatinha e hoje nós vamos falar da importância espiritual dos pais na vida dos filhos, né, tia Renatinha? Um tema extremamente importante. É necessário a gente tocar nesse assunto, por mais que ele seja sensível, porque os pais, eles assumem várias responsabilidades na criação dos filhos. A responsabilidade financeira é totalmente dos pais. A educação é totalmente dos pais, apesar de que o momento em que nós estamos vivendo acaba terceirizando essa educação. Às vezes a gente terceiriza para a avó, porque precisa trabalhar. Às vezes terceiriza para uma babá, terceiriza para a creche, para uma escola de período integral, mas essa responsabilidade é dos pais. Sim. Então os pais, ele têm a responsabilidade financeira, a responsabilidade da educação, e eles também têm a responsabilidade espiritual. Sim, eu sempre falo, tia Renatinha, que o primeiro contato que o filho tem é com os cuidadores, é com a família. E eles estão muito mais observando o comportamento familiar, né? Observando as emoções, como que os pais lidam com as emoções, como lida com cada específico, com cada tema que você falou, né? Com a vida financeira, com a vida espiritual. Não adianta o pai falar às vezes para o filho, filho vai orar, filho vai ler a Bíblia. Se o filho observa que os pais não têm esse comportamento, têm esse hábito, né? Então é muito importante nesse primeiro contato você estar formando ali o seu filho, trabalhando o caráter dele, trabalhando esses hábitos, né, funcionais, esses hábitos saudáveis. Então,
É extremamente importante os pais trabalharem isso desde cedo, desde quando a criança nasce. Desde a gestação. Vamos falar que desde a gestação. Desde a gestação. Porque a criança já está ali sentindo, ele já está ali convivendo no ambiente, né, familiar. Isso. A psicologia, você trata isso muito bem, ela nos fala que o caráter, ele é formado até os 7 anos de idade. Então, nós temos esse período também para formar o caráter cristão dessas crianças. Então, a gente tem a ciência que nos embasa, mas para nós, pastores, nada melhor do que a Bíblia para nos embasar. Inclusive, tia Renatinha, você falou algo muito sério, porque essa formação do caráter, né, da criança ali na sua primeira infância, digamos assim, e eu já vi muitos pais que às vezes até pedem orientação, você sabe que eu e a Aline trabalhamos com família, né? Família, sim. Às vezes falam, ó, pastor, eu queria um suporte aí, porque meus filhos estão entrando na adolescência, e agora eu preciso estar, né, de olho, preciso estar mais próximo deles, ou seja, o indivíduo acha que esse apoio espiritual, emocional, esse tempo de qualidade, essa atenção, esse monitoramento paterno e materno, digamos assim, deve acontecer a partir dos 12, dos 13, do início da adolescência. Não sabendo que, às vezes, lá na primeira infância, onde tudo começa. É por Onde aí? tudo começa. É a construção de uma casa. O principal da casa no alicerce, então o alicerce da criança é a primeira infância, é até os 6 anos de idade. Então nós vamos formar esse indivíduo até os 6 anos de idade. Tudo que nós queremos que esse indivíduo seja para a sociedade tem que acontecer até os 6 anos de idade. A partir daí, vai ser uma sequência daquilo que foi declarado, ministrado na vida dessa criança. Eu trago 5 pontos para a gente conversar um pouquinho, que é aquele que a gente vem aplicando na escola de pais, Certo. e eu começo aqui por Deuteronômio. Certo. E eu gosto de ensinar Deuteronômio 6, de 4 a 9, e eu gosto sempre de dizer para as crianças e para as famílias. O que é a Bíblia para nós, cristãos? A Bíblia é o nosso GPS, Sim. certo? O pastor me mandou o GPS para eu chegar aqui hoje. E qual é o caminho que nos ensina, o GPS que nos ensina o caminho do céu? A Bíblia. O que nós estamos fazendo aqui? Nos preparando para ir morar no céu. Sim. Todos nós. E é isso que a gente ensina para a criança. Então, todos os endereços da Bíblia ensinam um único caminho, o caminho do céu. Então, a gente trabalha isso com a criança com muita frequência. E quem é que tem que fortalecer essa fala? A família. Porque a criança ela vai para a igreja, e na igreja nós temos o culto Kids, 40 minutos. Nós temos a EBD, 40 minutos. A criança, ela passa 8 horas por dia na escola secular. Sabe lá Deus o fundamento desse professor que está ministrando na vida dessa criança. De onde ele vem, o que ele... Se é um adepto da ideologia de gênero. O que ele faz, Exatamente. né? O que ele defende, o que ele vive. A gente tem um monte de contextos aí, inclusive dos próprios professores, assediar a criança, induzir a criança a uma ideologia. E se esse fundamento bíblico, a base bíblica da criança, não estiver firmada, ela vai ser induzida. Facilmente pode ser errado. Qual que é a sua primeira paixão depois que você apaixona pelo papai, a pastora, que é criança, a menina tem essa paixão pelo pai, Sim. né? E depois, quando ela chega na escola, qual é a próxima paixão? Professor. O professor. E aí o professor, ele tem esse domínio. Se a criança não Ele é um apaixona, formador de opinião. mas a criança passa a idolatrar, ela passa a admirar, O vínculo ela afetivo. cria o vínculo. E se a família não cria a base para essa criança, ela acaba cedendo aquilo que é ensinado na escola a partir da ideologia do professor. Porque hoje a escola ela não se preocupa mais com a ideologia dos pais. Apesar de que nós temos esse direito legal, né? Eu sempre digo isso, os meus filhos vão aprender aquilo que eu quero que eles aprendam. E a escola vai ser responsável somente pelo conhecimento que é necessário. O resto pode deixar que eu faça. Então, Deuteronômio delega essa responsabilidade para os pais. Quando ele diz assim, ó, e estas palavras que hoje te ordeno no teu coração, ensinarás a teus filhos. Então, não está dizendo assim, pastor, ensina as crianças. Tia Renatinha, ensina as crianças.
Não está dizendo que as crianças têm que ir para uma sala, pastora Aline. Sim. Não está dizendo que as crianças têm que ir para EBD. Está dizendo que o pai e a mãe têm que ensinar a Bíblia é tão detalhista, eu acho lindo. Está falando assim: olha, coloca no umbral da porta o versículo para que seu filho memorize. Ata, escreve para todo lado para que seu filho memorize. Então, essa responsabilidade para que a criança conheça com intimidade o reino é de quem? Dos pais. É dos pais. Essa educação primária, É os esse primeiro contato espiritual da criança deve ser na família e não na igreja. na família. A igreja é só uma extensão. O que que eu digo que é a igreja, pastor? O currículo da escola, a escola a criança ela entra, ela tem um currículo a seguir. Primeiro ano tem que ela tem que aprender ali a alfabetização, a forma correta, não é isso? Então, currículo. O que que a igreja tem que fazer? A igreja tem um currículo para estruturar essa aprendizagem. Então, a família cria o vínculo espiritual e a igreja estrutura essa aprendizagem. Então, é importante. Hoje, no Ministério Vila Nova, nós temos um currículo a seguir todos os domingos, para que a criança entenda o contexto histórico, conheça os personagens, as etapas de cada momento, que cada ensino ali quer fundamentar. Mas quem cria esse vínculo é a família, Sim. né? E quem fundamenta esse ensino é a família. E a gente vê, tia Renatinha, que quando esse vínculo não é criado, a criança não se sente pertencente a essa família, é onde ela vai querer se sentir pertencente em qualquer outro grupo, né? E aí não volta por repente a igreja que ela frequenta. Tem uma família que eu acompanhei durante um tempo, a gente acaba assistindo as famílias devido a essas situações. E a mãe me trouxe uma situação, a criança está com 12 anos e ela dizia, 14 anos, o adolescente dizia assim: mãe, todos os dias quando arrumava para ir para a igreja, aproveita que você só tem mais 4 anos. Sim, olha a força disso. Aproveita porque você só tem mais 4 anos para me levar obrigado para a igreja. Meu Deus. Porque a partir do momento que eu fizer 18 anos, Eu saio debaixo da sua você não tem mais força para me levar. Trágico isso, muito triste. Isso dói na alma da família. E aí, quando a família traz isso pra gente, o adolescente está com 14 anos. É uma situação muito difícil para recuperar. Olha o tempo que a escola, que os colegas, que os vídeos, que a internet teve para destruir o vínculo espiritual dessa criança. E hoje ela diz para a família. Então, a gente está assim, com campanha de oração, com estudo, com visita, com jogos, tentando ajudar essa família a reconquistar esse adolescente. E essa situação que muitas das vezes é despertado ou que ao longo do tempo as crianças vão criando alguns até uma certa aversão pela igreja, Aversão. eu aprendo com a nossa convivência, eu, a pastora Nina, ouvindo crianças, famílias, que acontece? Hoje mudou muito, mas muitos pais tinham hábito de corrigir, né, de bater literalmente com um cinto, com uma varinha nas crianças no banheiro da igreja, ou atrás da igreja, no fundo da igreja, porque a criança às vezes aprontava o que toda criança em algum momento vai fazer. Então, o que é o conselho que eu sempre deixo para os pais? Pai, para de bater no seu filho na igreja. Ah, pastor, mas é custoso, quer beber água toda hora, é pequeno. Gente, primeiro que hoje existem mecanismos, ferramentas para você educar seu filho de uma forma inteligente, sem ser uma educação violenta, agressiva. Mas se tiver que corrigir de uma forma moderada, deixe para fazer isso em casa. Concorda, tia Renatinha? Porque a criança acaba associando a igreja com um castigo. Tipo assim, outro dia conversando com um filho de pastor que é desviado, ele falou isso para mim: pastor, eu cresci com trauma da igreja. Porque todo culto, ou eu apanhava na igreja, ou apanhava voltando para casa. Ele falou assim: eu lembro de um culto que eu voltei de casa, da igreja até em casa, meu pai com um cinto me dando lapada nas pernas. Ele falou: você viu o que você fez? Você viu o que você fez? E ele chorando até chegar em casa. Chegou, vai para o quarto, foi apanhar mais. Então, assim, na minha igreja eu deixo as crianças não à vontade, mas o mais confortável possível. Levando eles a fazer parte do Isso. culto. Sempre ter um diácono, um obreiro preparado para, de forma carinhosa, levar até o pai: ó, senta aqui, vai cá. Você quer uma água? Vai lá, tira a água para não tirar 10 copos de uma vez. Mas aquele negócio da pessoa pegar a criança e arrastando para o braço, levar para o banheiro na hora do culto e bater, gente, pelo amor de Deus, isso passou. Pelo amor de Deus. Trata os filhos com alegria, com
um bom tratamento, com carinho na igreja, para que ao lembrar da igreja, minhas filhas, por exemplo, se eu falar assim, ó, tem culto infantil, papai vai estar viajando, elas choram, porque elas querem estar na igreja. Outro dia teve um culto infantil, né, Aline? E a tia falou assim, ó, quem chegar mais cedo vai ficar na porta recepcionando os irmãos. Elas queriam ir para a igreja às 5 horas da tarde. Falei, minha filha, o sol tá quente. Não, mas peça sabe? Aquela alegria, disputando espaço para estar na igreja. E tão lindo isso, pastora Day, porque eu sempre falo que nós apresentamos Deus para os nossos filhos. E de que forma que você está apresentando Deus para os seus filhos? Às vezes você está apresentando um Deus rígido, um Deus punitivo, né? E deixa de apresentar o Deus amoroso, o Deus acolhedor, o Deus que perdoa, o Deus que te ensina, né, com amor. Sim. Então isso é extremamente importante. A partir de nós, a nossa convivência com Deus, eles também vão gerar a convivência deles com o Senhor. E é tão importante, pastora Day, deixar eles livres para ter esse relacionamento com Deus, para ter a experiência própria, porque nós já tivemos a nossa experiência com Deus. E agora é a vez deles de criar essa experiência com o Senhor, esse vínculo com Deus, a partir também do nosso exemplo dentro de casa. E eu sempre falo que às vezes tem cristãos que levam muito problema para dentro de casa, como se a igreja tivesse só problema, como se as pessoas da igreja fossem muito desleais, né? E esses conflitos também vai gerando conflito dentro da criança. Para ela olhar para a igreja e falar, nossa, essa igreja não tem pessoas confiáveis, né? Meu pai está falando mal do fulano, falando mal do pastor. Cuidado. Então você está apresentando Deus para o seu filho. E essa observação, como você tem apresentado Deus para os seus filhos. O culto na igreja, ele é a extensão do culto familiar. Então, o que vai acontecer na igreja, até a avó do meu enteado fez um comentário que eu sempre gosto de carregar. Ela chegou do culto e ele perguntou para ela, vó, como foi o culto? Aí ela disse para ele, filho, o meu foi uma bênção, porque eu fui lá entregar o meu culto. Então, se a gente ensina para a criança que o culto na igreja é a extensão do culto familiar, do culto, porque a nossa vida, ela é o cultuar a Deus o tempo todo. Nós estamos aqui cultuando o nosso Deus. E se a criança vive isso em casa, isso vai ser estendido à igreja. Como? Que a família vai ajudar a criança na igreja. Então, quando o pastor fala, vamos orar. Filho, vamos orar, o pastor está chamando para orar. Vamos ler a Bíblia. A criança não sabe ler, põe o dedinho, mesmo para que ela segura o dedinho dela lá para ela ter o prazer Familiarizando com de segurar a Bíblia. O filho está adorando. Tanto que é bonitinho a gente ver aqueles bebezinhos levantando a mão, porque o pai e a mãe já tá treinando. Levanta a mãozinha para adorar. Então a gente vai fazendo esse trabalho desde a primeira infância, vai treinando o filho ali no ambiente de cultuar. É sagrado, tem que ter um cuidado. A criança, ela vai gerando aquela responsabilidade, aquele amor no ambiente. Eu acho muito lindo. A gente chega na igreja e aí os meninos entram primeiro, ajoelha e depois a gente entra, meu marido sempre fica no corredor, depois aquela a tradiçãozinha, né? E eu espero eles ajoelhar, não assim para vigiar, mas hoje para contemplar. Eu acho lindo assim, eu não preciso falar ajoelha para orar. Nunca precisei. Porque a gente ajoelha e eles sabem que nós estamos na presença do Pai. Então é um momento de reverência, de dizer, Senhor, eu estou aqui para te adorar. Como é bom estar na sua presença. Então eles chegam, eles mesmos ajoelham. E quem cria isso? É a tia que vai ensinar isso, papai e mamãe? Não, é você. É você que vai dizer, filho, ajoelha. Vamos agradecer ao Senhor porque nós estamos na casa dele. Levanta a mãozinha, vamos adorar o Papai Celestial. Mas é com amor, pastor. Porque se eu falar assim, ajoelha, menino, tem que orar. A criança já vai... Você falou algo muito importante. Além de ser com amor, ainda demonstrando o exemplo. O exemplo. E é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, após o nosso próximo intervalo comercial. Nós vamos falar um pouco, além da responsabilidade espiritual que a gente está falando, vai continuar falando, falar um pouco sobre o exemplo. Como está o seu exemplo? Como está o exemplo hoje dos pais dentro de casa para que os nossos filhos possam perpetuar esse exemplo e esse legado? A gente já volta. God
No Instituto do Câncer de Pele, somos referência em prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de pele. Nossa estrutura é moderna, com profissionais especializados em um atendimento humanizado, pronto para acolher você e sua família. Estamos no setor Bueno, bem no coração de Goiânia, em frente ao Complexo Orion. Se você vem pela Avenida Portugal, atravesse a Avenida Mutirão e nos encontrará ao lado do posto de gasolina. Goiás é quente, o sol é forte e prevenir faz toda a diferença. Agende sua consulta, venha conhecer o Instituto do Câncer de Pele. Cuidar da sua pele é cuidar da sua vida. Muito bem, pessoal, e como eu havia avisado no final do bloco anterior, vamos falar um pouco sobre exemplo. Tia Renatinha estava falando sobre as crianças se ajoelharem. Eu acho muito difícil uma criança, às vezes na nossa igreja, na hora do louvor, fala, gente, com exceção de você que está doente, você que é impossibilitado, tem uma limitação física, você que está bem, vamos levantar, vamos adorar. E eu acho muito difícil uma criança levantar e adorar na hora do louvor, se entregar, fechar os olhos, um pai morto lá no banco, que nunca ensinou isso para ele. Tem hora que eu falo, gente, pelo amor de Deus, vou começar, sabe, trazer aqui uma vitamina para alguns irmãos da igreja, né? Então, você vê pessoas celebrando, você vê gente adorando com tanta alegria, né? Outro dia mesmo eu tinha saído com os jovens da nossa igreja para correr, corremos 2 horas, voltei quebrado, suado, tomei banho, cheguei lá, tá lá eu andando lá para cá no altar, e uns irmãos assim, né? Então, assim, o exemplo é muito importante. Não só o exemplo da conduta de vida, mas da postura no culto. É por aí? É assim, eu vou pular aqui, vou lá num versículo que eu costumo dizer que ele é o versículo símbolo do ministério com crianças, que é Provérbios 22:6, que diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Esse versículo é maravilhoso. Esse versículo, todo evento que você chegar de criança, se ele não tiver lá na fachada, se não for o tema, eu até ensino para as professoras, esse versículo ele não é tema de culto kids, viu, tia? Ele é tema para palestra para pais, evento para pais, ele é para os pais. Pastor, o que que a gente aplica aqui nesse versículo? O que que os pais fazem? Eles falam, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que louvar. Mas eles não oram. Meu Deus. Eles não leem a Bíblia. E o que que a Bíblia, a palavra de Deus diz para você, papai e mamãe, diz para mim, diz para vocês também que são pais. Educa a criança no. No. É junto. Isso. É segurando a mão. O caminho é a placa. É apontar. É que você passa ali na placa, tá escrito vire à direita. É o caminho. Aqui não, aqui é no. É caminhar junto. É caminhar junto. E aí eu te pergunto, como que essa criança vai aprender a adorar, levantar a mão, estar diante do pai intencionalmente, se ela não vive essa experiência? Onde está o tempo das nossas famílias para o culto doméstico? Sim. Por que que nós paramos de fazer culto doméstico, os pais? Para assistir Big Brother Brasil? Para assistir Jogo de Netflix? futebol, Para assistir jogo de futebol? todo mundo junto. Pra quê? Por que que nas nossas casas, a minha casa tem culto doméstico, viu, pastor? Amém. Esteja quem estiver, quarta-feira à noite é culto doméstico. E é uma bênção. E lá em casa tem culto doméstico com hino da harpa. Olha só, culto doméstico raiz. Aí, tem um menininho lá que ama hino da harpa, então tem que ter hino da harpa. E eu te pergunto, pai e mãe, por que que nós não fazemos devocional com os nossos filhos se a Bíblia diz que é no caminho? Olha, pastor, a gente vive num tempo em que os pais acordam atrasados para levar os filhos para a escola e a culpa é da criança. Aí eles ficam bravos com os filhos antes de sair de casa, já sobrecarrega o emocional da criança ali. Anda logo, eu tô com pressa, eu vou chegar atrasado no trabalho, cadê a lancheira, cadê a mochila? E aí, essa responsabilidade não é da criança, viu, pai? A gente fica pensando assim, mas eu tenho que ensinar meu filho, então acorda ele mais cedo. Sim. Mas eu tenho que delegar tarefas para o meu filho, acorda ele mais cedo. E se vocês quiserem uma tabelinha depois para compartilhar, eu tenho uma tabelinha de tarefinha para Olha só. ajudar, de acordo com a faixa etária, a gente compartilha isso com os pais, tá? Os meus filhos têm atribuições dentro de casa, tem a tabelinha, fica na porta.
tem a escala de serviço de cada um. Então, um exemplo, a minha casa é o meu laboratório, né? A gente tem um cachorro, tem que passear com o cachorro. Então, o dono do cachorro tem que levantar mais cedo para ele passear com o cachorro, para ele tomar banho, para tomar o café da manhã, para a gente fazer o devocional. Porque se atrasa uma programação, atrasa Atrasa todas. tudo. E aí eu digo para ele: se você não acordar mais cedo, o seu cachorro não vai passear antes de você ir para a escola. Porque a gente vai fazer o devocional. O cachorro vai ficar sem passear, você vai para a escola sem café da manhã, mas o devocional vai acontecer. Porque a Bíblia, papai e mamãe, diz que a autoridade espiritual do meu filho sou eu. Então, quem decide o tempo que ele vai ficar no celular sou eu. Sim. Quem decide o que ele vai assistir sou eu. Ah, mas isso é narcisismo, tia. Não. Isso é responsabilidade. Depende da forma, a abordagem que eu vou ter com meu filho. Mas se eu costumo a treinar ele, dizer, filho, a gente tem horário para dormir porque a gente tem horário para acordar, né? A gente seleciona o que vai assistir porque nós não vamos encher a nossa mente com aquilo que não vai agregar crescimento espiritual para nós. Então, o pai é o exemplo. O pai e a mãe é quem dá o modelo do filho. Esse direcionamento e essa disciplina também. E é muito claro hoje. Precisa dessa disciplina desde pequena, né, pastora Dey? E é tão interessante você falar sobre essa questão da pessoa criar hábito. E é desde realmente da gestação. Quando eu estava gestante, né, das minhas meninas, tanto da Yasmin quanto da Isabela e Sofia, porque eu sou mãe também de gêmeas, eu sempre amei gerar momentos de louvor dentro da minha casa, né, de celebrar dentro da minha casa. Então, o som é alto, né, meu bem? Sempre coloco o som ali alto e eu dançava ali na minha casa mesmo, colocava a mão na barriga e louvava a Deus. Eu descobri que limpar a casa é inspirador depois que ela começou a fazer toda vez para limpar a casa, ela tem que ligar o som. O meu inspiração. diário. E é importante você tornar a sua casa esse ambiente, né, de louvor a Deus, né? E de gratidão também. Então, as minhas meninas foram geradas no louvor. E tanto que hoje elas são apaixonadas no louvor. E vem. A Yasmin hoje, ela faz parte da equipe de louvor, ela canta louvor, ela ama música, ela ama adorar. Ela faz o devocional dela sem a gente pedir, né? Todos os dias para ela é lei ela fazer o devocional. Esses dias atrás, a Sofia, com 10 aninhos, ela acordou e passou por mim e foi para a sala, porque eu tenho esse hábito de ir para a sala, colocar um louvor, tirar um momento ali de vigília com Deus. E aí a Sofia passou por mim e foi para a sala. Eu falei, filha, o que você está fazendo? Ela, vou tirar um tempinho com Deus agora. Meu Deus, que lindo! E eu fiquei tão emocionada que eu vi ela dobrar o joelhinho, tirar aquele tempo com Deus. Tirei uma fotinha, mandei para o Odei. Falei, tá vendo? É tão importante esse exemplo, ele realmente arrasta, né? E a questão, tia Renatinha, hoje é muito comum a gente ver as crianças sendo tuteladas pelas redes sociais, pelos streaming. Hoje a criança sem nenhuma discriminação, sem nenhum monitoramento dos pais. Às vezes o pai sabe que trabalha, a mãe também, ou para atender um outro compromisso, e deixa a criança de 10, 12 anos com o controle da Netflix na mão ou de outro streaming ali à vontade. Ela pode explorar ali por curiosidade, colocar um filme de conteúdo adulto. Conteúdo adulto não, o pessoal tem negócio de falar que filme pornográfico é conteúdo adulto, isso é conteúdo para ninguém, isso é lixo, né? Quem diz que adulto pode consumir esse tipo de material? Mas assim, a criança ela é curiosa. Eu fui criança, né? Ainda tem um tempinho, mas eu fui. Então assim, na ausência dos pais, a gente dá aquela espiadinha, vou ver o que é isso aqui. Porque às vezes tem alguns filmes que estão sendo lançados que quando você liga lá, ele já aparece na primeira tela. Sim. Lançamento, tal, assista agora. Pá, e aí? Quem tá lá para dizer, opa, isso é para 18 anos. Ou seja, depois não sabe por que a criança às vezes está com crise de ansiedade, está se automutilando. Minha esposa mesmo, ela trabalha com psicologia escolar também. E quantas crianças já chegou para ela, né, com jaqueta, sol quente, aí vai ver porque está com o braço mutilado, crianças com transtorno depressivo, uma série de doenças psicossomáticas, doenças emocionais, que surge, quem sabe, na ausência dos pais e assistindo conteúdos impróprios, que vai gerar um transtorno absurdo. E aí vem uma coisa e outra, e aí lá na frente, quando a coisa desanda, aí o pai lembra de orar. Aí ele lembra de conversar com o filho, o tempo de qualidade que era para dar Lá atrás. na formação, no ensino, porque existe o cuidado preventivo e corretivo. Hoje os pais querem trabalhar com correção e não com prevenção. E a prevenção ela é mais barata e muito mais oportuna, digamos assim. Ela chega num tempo hábil. Porque se você previne, você não vai ter que combater depois. Mas, infelizmente, a ausência dos pais e a omissão, que não é só ausência, é a omissão também,
A falta de exemplo. É uma série de coisas. Gente, as nossas famílias estão adoecidas. A gente precisa combater isso. A gente precisa ajudá-los, né? A gente precisa ajudá-los. As redes sociais, elas não foram criadas para as crianças. Então, hoje eu tenho feito um apelo aos pais. Eu vou aproveitar o seu canal para fazer Fica à vontade. também esse apelo. Pai, mãe, celular é um instrumento de trabalho. Ele não é para criança. Ele não é um presente de Natal. Ele não é presente do Dia das Crianças. Tablet não é presente para criança. É ferramenta de trabalho. Não coloque o mundo na palma da mão dos seus filhos. Não dê aos seus filhos as armas contra a sua família. Preserve a mente do seu filho. Tire ele das redes sociais. Tire ele dos jogos. É difícil, gente. É muito difícil. Mas o meu filho mais velho, Geraldo, tem 16 anos. E eu lutei. Porque ele faz as viagens com os primos, todos já tinham celular, menos os meus. Aí você falava assim, mãe, todo mundo tem celular. Eu falei, mas vocês não são todo mundo. Não tem. Então viajava para falar comigo, era pelo celular da tia. Agora com 16 anos, ele trabalhando, ele comprou o celular dele. O menor, o de 13 anos, nós tivemos que colocar um celular na mão dele por causa das viagens do futebol. Mas é monitorado. É controlado, desliga e liga na hora que Para a você ver gente o tanto quer. que isso é importante e o tanto que o conhecimento. Por isso que a gente hoje estamos aqui ministrando conhecimento. O tanto que o conhecimento é libertador e ele precisa estar presente no seio da família. A nossa filha mais velha, aos 10, ganhou um celularzinho, bem retrógrado, bem antigo, ganhou um celular de presente. E as gêmeas cresciam com esse negócio na cabeça. E Yasmin ganhou um celular aos 10. E deu dos 7 anos que ela tá falando isso. E chegou os 8, chegou os 9, agora finalmente chegou os 10. Aí o nosso celular. Minha filha não é hora. Mas Yasmin, os tempos mudaram. Não só os tempos, porque cada vez mais a imoralidade, a violência, cada vez mais influência, tiktokers, youtubers ensinando criança até se suicidar, ensinando criança a se mutilar por fogo no próprio corpo, coisas absurdas. Ensinando os filhos a matarem os pais. Exato, que eu acho que a internet, né, tá aí o judiciário nosso combatendo e perseguindo pessoas por tantas coisas, né, que a gente não pode nem falar porque não tem dinheiro para pagar advogado, e coisas absurdas como essas a justiça não está coibindo, ou pelo menos na proporção que deveria. Então, não só a violência, essa escalada da imoralidade da violência aumentou, como o nosso conhecimento foi aprimorado. Nós tivemos que buscar isso. Isso, naquela época a Nós gente fomos a gente ainda achava que 10 anos uma criança poderia ter um telefone. Hoje, Isabela e Sofia, não sei nem quando, minha filha, calma. Tenha Vai misericórdia. assistir a televisão monitorada pelos pais, acompanhada, a gente sabe o conteúdo que elas estão assistindo. Agora, telefone, um smartphone na mão de uma criança de 10 anos, ainda não dá, né, meu bem? E rouba, né? Rouba o tempo das crianças, não só das crianças, dos adultos também. Quantos adultos estão sendo roubados ali o tempo, né? O tempo que poderia ter de qualidade com a família, o tempo de conhecimento que ele troca, às vezes, por ficar passando aqueles rios, né? Então, assim, além de roubar isso, rouba a criatividade da criança. Porque a criança pega algo pronto e ela não desenvolve a criatividade. Alguns pais falam, mas fica o tempo todo no meu pé falando que tá entediada. Tô entediado, tô fazendo nada. Aí taca celular, taca tablet. Mas é nesse tédio que a criança vai ser criativa, que a criança vai criar memórias, né? Que ela vai desenvolver, às vezes, um porte ou uma habilidade que ela ainda não sabia, né? Então, é muito importante deixar eles, sim, com esse tédio, para eles poderem se descobrir. E a família, ela precisa contribuir. O que a gente vê? Tira o celular da criança, mas o pai e a mãe não saem do celular. Então tem que ter aquela regrinha básica. Já ouviu falar da Essa foi caixinha? forte, isso aí que você falou. Da caixinha mágica. Quem ainda não fez a caixinha, faz na sua casa, vai ser um sucesso. Então faz aquela caixinha linda, chamativa, deixa ali naquela mesinha na entrada da casa. Então todo mundo chega, o celular fica ali. Entrou dentro de casa, já era. Se o seu patrão tem que falar com você, vai falar no horário de trabalho. Se você precisa responder alguém da igreja, vai responder depois. Mas chegou em casa, o seu primeiro momento é com a família. Porque se o seu filho não tem celular, você não pode ficar preso no celular. E aí você tem que buscar alternativa. O que a gente vai fazer? Vai fazer um jogo da memória? Eu tenho uma memória afetiva, gente, linda, com um dominó.
O meu pai jogava dominó com a gente, assim, ó, ultrapassava horas e horas e horas depois do jantar ali. E não é um jogo de dominó qualquer, porque era com o meu pai. E ali ele estava contando histórias, ele estava ensinando, ele estava moldando o nosso caráter. Então, se o pai, se a mãe vai para o celular e a criança fica sem fazer nada, ela vai ficar entediada. Muito Então, sério. a gente precisa dar uma ferramenta para essa criança. Aí você vai lá e dá uma folhinha qualquer, não vai pintar, vai fazer Bob Goods, é? Tá na moda agora. Tá na moda, a gente quer transferir isso para alguém. Sim. Né? Porque a prioridade é arrumar a casa, a prioridade é arrumar o jantar. Sempre a gente tem uma prioridade. Não! A nossa prioridade são os nossos filhos. É, porque a criança vai se sentir até injustiçada. Por exemplo, o meu pai tá com o celular na mão, rolando rios e sorrindo o tempo todo, né? Gargalhando, e eu aqui do lado proibido de ver celular e televisão. Então, assim, é incoerente. É claro que, por exemplo, igual a minha esposa, não é que eu estou justificando que o. Mas a Aline, como ela é psicoterapeuta e atende pessoas às vezes especiais. Tem os horários. Mas tudo tem equilíbrio. Tem. Eu não preciso ficar o tempo todo. De vez em quando, por exemplo, tá em casa com a família, deixa o celular de hora em hora, vai lá dar uma olhada. Tem uma emergência? Tem um atendimento emergencial? Tem algum caso que precisa ser atendido ali em caráter emergencial? Tudo bem. Mas assim, não dá para ficar o tempo todo, eu tô de plantão aqui com o celular na mão, né? Não existe isso. Não. Tem que ter esse E cuidado. essa memória afetiva, ela é tão importante. Tem hora que eu pergunto para os meus clientes, adolescentes, até mesmo as crianças de 7 anos que eu atendo, né, adultos. Qual a memória que você tem com a sua mãe? Qual a memória que você tem com o seu pai? Muitos choram, Não tem. porque não lembra de uma memória boa, alegre com os pais, não lembra desse tempo de qualidade com os pais, né? Às vezes só lembra de coisa negativa. E até às vezes foi apagado aquela memória de tanta dor que causa, né? A frustração a cobre, né? E não querer lembrar, porque dói muito, é doloroso saber que não teve tempo de qualidade dos pais com os filhos. Ou se lembrar dos pais, nessa geração, é lembrar dos pais sempre ocupados, mas sem tempo para o filho. Muito bem. E falar em tempo, é tempo da gente chamar o próximo intervalo comercial, que a produção já está me puxando a orelha ali. É que o papo é tão agradável, né? E tão atual. Meu Deus, tão necessário falar sobre isso que você não vê o tempo passar. Mas daqui a pouco a gente volta para conversar mais com vocês sobre a responsabilidade espiritual dos pais, né? Tanto espiritual quanto emocional, afetiva, tempo de qualidade. A prosa tá boa e a gente já volta. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Voltando aqui no Alô Família, hoje com a tia Renatinha, falando sobre a importância espiritual dos pais na vida dos filhos, né, tia Renatinha? É isso. E eu quero trazer uma outra referência que eu acho muito Vontade. importante, que eu tenho trabalhado muito com as famílias, é Salmo 127, 3, que diz que eis que os filhos são herança do Senhor. E aí eu te pergunto, vou perguntar para os pais, para vocês não, que vocês já fazem. Se você recebe uma herança, paizinho e mãezinha, uma herança, como é que você deixa a sua herança? Todo mundo pode tocar? Todo mundo pode acessar a sua herança? Todo mundo pode fazer o que quiser com a sua herança?
Então a Bíblia é o nosso guia. Ela fala para você, família, que os seus filhos são herança. E herança, quando a Bíblia fala que é herança, é porque é uma joia valiosa. Quando a Bíblia traz a referência de herança, está falando que é precioso. E aquilo que é precioso deve ser bem guardado, bem protegido, bem escondido. E é isso que a Bíblia está falando E para a nós. herança do Senhor ainda. Herança do Senhor. Deus quem deu. Olha que privilégio. Gente, eu orei mais de 5 anos para ser mãe. Eu chorava dia e noite. Eu quero ser mãe, Senhor, eu quero ter esse privilégio. E quantas mães não têm o privilégio? E o Senhor nos dá a herança, nos entrega. E aí ele deixa as redes sociais criar os nossos filhos. Delega para outro, vai transferindo essa responsabilidade, vai passando de mão em mão. E quando chega a juventude, a adolescência, nós queremos cobrar um homem, uma mulher de alto caráter, de alto nível, de alta excelência, de muita entrega para o reino. Mas se nós não protegemos a herança quando ela nos foi entregue, como é que nós vamos prestar conta dessa herança diante de Deus? Sim. E quando chegar o dia que o Senhor nos chamar e falar, e aí, como você guardou sua herança? Me mostra aqui. Você falou isso, é tão forte isso, porque a questão do exemplo, do tempo de qualidade. Meu pai hoje tem 83 anos, lamentavelmente há 11 anos com Alzheimer e há quase 6 acamado. Inclusive ele saiu ontem de uma internação de 14 dias. E eu observando, porque muitos das nossas palestras que ministramos hoje por todo o Brasil é baseado nas demandas das famílias que a gente atende. E eu analisando uma coisa, tia Renatinha e pastor Aline, a maioria dos pais hoje que estão isolados, a maioria dos pais que na velhice estão abandonados, que reclamam que o filho não vem ver, que a filha não cuida, não estou dizendo que é todos, mas a maioria, não posso generalizar, Alto, né? a maioria foram pais ausentes no início da vida paterna. A maioria. A maioria. Veja bem, o pai que foi presente, que cuidou bem dos filhos, foi aquele pai presente, gerou memórias afetivas, momentos bons, tempo de qualidade. Como o meu pai, por exemplo. Ministrou Deus. Exatamente. Meu pai, semi-analfabeto, né, criado no interior, ficou órfão aos 9 anos, perdeu o pai aos 9, aos 12 perdeu a mãe. Foi criado numa situação muito difícil, mas meu pai foi um pai presente, muito duro, muito rígido, mas presente. E quando eu nasci, meu pai... Graças a Deus por isso. Exato. E quando eu nasci, meu pai já era crente. E meu pai ensinou princípios e valores inegociáveis pra gente. Hoje é acamado, aos 83 anos, mas todos os dias os filhos. São 7 filhos, alguns nem tanto, mas a maioria está ali sempre presente na vida do meu pai. Então eu queria dar um recado para você que é pai. A gente não pode sacar aquilo que a gente não depositou. Faça um depósito de tempo na vida dos seus filhos hoje, enquanto estão novos. Deposita tempo na vida dos seus filhos hoje, para você colher quando você envelhecer. O tempo que você investir na vida dos seus filhos hoje, enquanto criança, quando você ficar velho ou velha, você vai colher de volta. Você vai ser um idoso bem cuidado, bem assistido, com a casa cheia de filhos, de netos, muito amor, muito carinho, muito beijo, muito abraço. Porque você está depositando isso hoje na vida dos seus filhos e vai colher depois dos filhos e dos netos. Faça isso e você vai ver. Correto? Pastora Aline, concorda comigo? Corretíssimo, né? Nós precisamos realmente de investir esse tempo. E se você não investe esse tempo agora, gerando essas memórias afetivas, disciplinando o seu filho, ensinando ele no caminho, depois você vai gastar tempo tratando, né, pastora Day, o emocional do filho ferido, porque essa importância que a gente está falando hoje, essa responsabilidade dos pais na vida dos filhos, seja espiritualmente, emocionalmente, ela é intransferível. Tem coisas que a babá faz, a secretária faz, a professora pode fazer, mas tem coisas que só os pais podem gerar na vida dos filhos. Então nós não podemos realmente ser negligentes, né? E nós não podemos transferir a nossa responsabilidade. A gente vê hoje, a Renatinha, os papéis não estão muito bem estabelecidos. O pai muitas vezes não sabe qual que é o papel dele, a mãe não sabe qual que é o papel dela, os filhos também estão perdidos dentro de casa sem saber o que eles têm que fazer. Então precisa dessa organização, assim como a gente vê as empresas que vão crescendo, elas se organizam para chegar nesse crescimento. Os pais também precisam de organizar um tempo, né, como a gente estava falando aqui, os horários estabelecidos, a rotina, né, dos filhos, como que vai ser os horários ali, 8 horas da manhã fazer o quê, 9 horas vai fazer o quê, 10 horas.
Os filhos precisam dessa disciplina, porque se eles forem desorganizados desde pequenos, vai ser um adulto desorganizado também. Eu costumo dizer isso para nossa equipe, né? Nós, líderes do Ministério Infantil, a gente tem uma missão muito grande, que é alcançar esses pais. E aí a gente veio com a escola de pais, porque nós precisamos ensinar os pais. Olha que absurdo que nós chegamos. Olha que mundo que nós chegamos. A reeducação. Nós precisamos treinar os pais a assumirem os seus papéis. É aquilo que parece tão óbvio, Parece tão óbvio. as pessoas estão perdidas. Estão perdidas. Infelizmente, essa quantidade de informação, o mundo tá uma loucura, tá tudo desordenado, tá tudo fora do lugar, mas nós fomos chamados. Nós temos um chamado nesta geração, pastor. Glória a Deus. Nós temos um chamado. A igreja do Senhor está aqui com uma missão muito grande. Nós precisamos acolher, abraçar, cuidar e pastorear essas famílias. Amém. As famílias estão buscando ajuda porque elas se perderam. Não sabem se ajustar, se organizar, organizar os papéis, buscar as responsabilidades certas. E nós vamos fazer isso sim. Nós vamos ajudar essas famílias, nós vamos direcionar essas famílias nos E que caminhos. bom, tia Renatinha, que essa consciência chegou, graças a Deus, né? Nos grandes ministérios como o nosso, Graças a Deus. para a liderança, e hoje está chegando em cada família. Eu falo isso baseado hoje na demanda das nossas agendas. Antigamente, palestra para casar era coisa do outro mundo. Era uma vez por ano. Hoje tem igrejas que fazem regularmente, igrejas que a gente atende, inclusive, de 3 em 3 meses, uma palestra para casais, um evento de família, com conferência da família. Já ministrei em várias igrejas, em vários campos, inclusive vou estar ministrando agora em novembro, conferência da família. Como é? Eles fazem geralmente ali, sábado à noite, um jantar para os casais, né? Com uma palestra voltada para os casais. Domingo de manhã, separado, homem e mulher, ela ministra para as mulheres e para os homens. E à noite, para toda a família reunida. Gente, essa dinâmica tá Perfeito. virando assim tá viralizando, digamos assim, na linguagem popular. Precisa. Então, né? que bom que as pessoas hoje estão tendo essa consciência, que antigamente falava assim, palestra de casais, conferência de família, não, já sei tudo. Geralmente quem acha que sabe tudo é quem não sabe Não nada. sabe nada Quem e mais precisa não aprender. aceita, e não aceita. Também quero deixar uma sugestão de alguns cursos online super fáceis, acessível, conteúdo maravilhoso, que vocês já devem ter feito, da Universidade da Família. Sim. Criação de filhos. Façam esses cursos ali, você, junto com o marido, um horário que os filhos não estejam presentes, para que vocês aprendam à vontade, porque vem uma chicotada, né, pastor? Então faça, aprenda a direcionar o seu filho. A igreja num todo, o mundo num todo, gosta de usar a frase de que a criança é o futuro, né? Aqui no Brasil, essa criança é o futuro do Brasil. Pode ser sim, a criança pode ser o futuro, Tem que ser preparada para isso. mas ela precisa receber o investimento no presente, Exato. senão não tem futuro. Sim. Senão não tem. Nós podemos Então- comprometer esse futuro dependendo da forma que estamos lidando com as nossas crianças. E nós estamos fazendo isso, né, pastor? Infelizmente, a sociedade tem feito, as famílias têm negligenciado muito, o governo tem feito, e a gente está assistindo. Eu falo que de camarote. Eu falo isso pro meu marido. Às vezes a gente está no sofá, assiste uma reportagem, eu falo: olha, a gente está assistindo de camarote a destruição das nossas crianças. Estamos assistindo de E muitas das vezes as pessoas não fazem absolutamente nada. não fazem nada, não querem se comprometer, não querem se expor. Não vou me expor a isso e tudo. Mas nós estamos aqui para expor, sim. Nós vamos nos expor, nós vamos nos comprometer, porque nós temos uma garantia. E quem nos dá essa garantia é o Rei dos Reis. Sim. Né? Nós temos uma garantia. Não existe fundamento melhor para criar os nossos filhos do que a Bíblia. Não existe ensino, não existe faculdade, não existe nada que supre a palavra de Deus. E se a gente não dá essa base para os nossos filhos, eles vão para a faculdade crente e vão voltar de lá desviados, com toda aquela ideologia do inferno que foi implantada dentro das escolas e dentro das faculdades.
Então, nós temos que fazer algo, pastor. E é urgente, é emergente, E hoje, é necessário. tia Renatinha, eu costumo dizer que hoje o ativismo, excesso de ocupações, essa loucura da vida moderna, o que acontece? O indivíduo trabalha tanto, corre tanto, que quando ele tem um pequeno espaço de tempo para o lazer, para o descanso em casa, ele acaba usando esse tempo para se relaxar, ali assistindo um jogo, alguma coisa, e os filhos continuam sem o tempo de qualidade dos pais. A assistência afetiva, eu falo, sem assistência afetiva na família. A assistência, o relacionamento familiar, ele não é só esse tempo de jogos, um passeio de parque, um passeio de bicicleta, mas olha, o cozinhar junto com a família é uma atividade que você ensina ao filho. Lá em casa eu não lavo o banheiro, tem muitos anos, viu? Não sei nem quantos anos que eu não lavo o banheiro. Quem lava os banheiros são os meus filhos. Um lava um e o outro lava o outro. E aí eu falo para eles: esse é um momento maravilhoso. Então a gente põe um louvor. Aí ele quer me contar uma história, eu vou para a porta do banheiro, ele tá lavando, ele tá me contando. E eu, não, é isso mesmo e tal. Então, esses momentos ali, eu vou dobrar a roupa, vem aqui me ajudar a dobrar. Então a gente ali tá conversando, tá contando como foi o dia, tá me tirando uma dúvida. Eu vou contar um exemplo para vocês de algo assim que aconteceu essa semana. De relacionamento. Meu filho de 13 anos, o Valdir, é jogador de futebol. Ele joga na base do Goiás. E, Legal, eu não sabia. e ele passou um tempo em São Paulo e a gente sofreu muito com esse período. E nós entramos em oração e o Goiás convidou ele esse ano e nós ficamos muito felizes Que benção. por ficar aqui bem perto. E ele caiu no início do ano, ficou um tempo no departamento médico. Machucou. E agora, esses dias, ele caiu de novo. E foi pro DM. E quando ele estava lá no departamento médico, ele mandou uma mensagem pro irmão: caí, tô no departamento médico. Então, assim, pleno campeonato, pro jogador e pro departamento médico, que pra ele é uma frustração. Aí ele falou pra mim: mãe, caí de novo. Tô no departamento médico. E antes que eu falasse com ele, o meu outro filho mais velho já me chamou. Falou: mãe, o Valdir me mandou uma mensagem que ele caiu. E ele tá no departamento médico. Olha o que ele me disse. Eu lá tava lavando vasilha. Eu escorei na pia e fui chorar. Falou: a gente precisa orar pelo Valdir. Meu filho de 16 anos, pastor. É muito lindo. A gente precisa orar por ele, mãe. Isso é espiritual. A senhora acha que o inferno fica feliz de ver ele lá? Olha, Isso não fica, não. Vamos levantar um clamor pela vida do Valdir. Eu parei. Eu falei: filho, você tá certo. Nós vamos levantar um clamor pela vida do seu irmão. e se ele tem essa consciência, foi vocês que gerou nele essa consciência. Então eu louvo a Deus por isso. Porque é o filho de 16 anos, pastora. Ele poderia ter qualquer outro entendimento acerca disso. Dependência do Senhor, né? Mas ele entendeu que não, se tá caindo e ele tá lá é um profissional, ele precisa correr e tá, nós vamos orar. Nessas horas que a gente ouve isso, é a hora que a gente pensa assim, meu Deus, tá dando certo a minha criança. Deu certo. E é isso que eu quero te dizer, paizinho, mãezinha, vale a pena. Esse é o melhor investimento do mundo. Se nós fôssemos conversar aqui hoje sobre testemunho de oração, de campanhas de oração dos filhos, assim, a gente passaria horas. Assim, os meus filhos fazem campanha de oração. Vamos marcar um outro dia para você voltar querendo falar mais do seu... Fazem campanha de oração, mas isso foi gerado. Então, a gente vai fazer uma campanha de oração, eu pergunto: qual é o seu motivo de oração? Por mais fútil que seja. Por exemplo, o que a gente mais vive lá é chuteira, né? A chuteira do fulano de tal, aquela chuteira, isso. Então, para mim não é importante, mas para ele é. Então, nós vamos orar por isso. Sim. É importante para ele, nós vamos orar por ele. Gente, que bacana, né? É uma pena que o nosso tempo está terminando, o tempo voa, mas muito bom. Eu queria de coração agradecer a tia Renatinha por nos atender. Sei que a agenda dela é corrida. Outro dia eu te liguei, você estava em Cavalcante, né? Lá depois de Miraçu. Mas eu queria deixar os microfones abertos para você deixar suas considerações finais e também deixar suas redes sociais para as pessoas que quiserem te acompanhar. Pastor e pastora, eu agradeço o convite. Eu agradeço a visão que Deus deu a vocês acerca de ministrar sobre as famílias. Eu agradeço esse espaço incrível para a gente compartilhar dessa necessidade que nós, pais,
temos que estar à frente dos nossos filhos na vida espiritual deles. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu estou nesse ministério há quase 30 anos, servindo as famílias e as crianças. Meu Instagram é tiarenatinha.acm, não tem erro. Quando vocês buscarem lá, Tia Renatinha, às vezes eu dou algumas dicas lá, compartilho um pouco de tudo que Deus tem nos dado para ajudar as famílias. Parabéns por dedicar esse tempo, porque quando a gente vem para as redes sociais, vem para um canal, vem para uma TV, a gente está liberando aquilo que o Senhor nos deu para chegar aí em vários lugares. Que Deus abençoe vocês ricamente. Obrigado pelo convite. Alegria, Nossa. Queria deixar Nós que também. louvamos, né, pastora Ney, a Deus pela sua vida. E vamos trazer ela aqui outra vez, né? Realmente, pela sua disposição, a sua alegria em fazer a obra de Deus. A gente vê esse sorriso, esse olho brilhar quando fala de crianças, né? Amém. E nós sabemos que Deus te chamou para isso e você tem feito, né, esse trabalho, cumprindo ali o seu ministério, realmente com muita alegria, disposição e sempre com o seu melhor, que é o mais importante, né, Tia Renatinha, a gente fazer com o nosso melhor. Então você tem que se entregar e que Deus possa te retribuir, te recompensar por esse trabalho tão maravilhoso. A gente sabe, pastora Ney, que muitas pessoas hoje falam, não vou investir em criança, não vou investir em conhecimento, porque às vezes não acha que é lucrativo, mas nós sabemos que o lucro, ele vem de Deus, né? A recompensa vem do Senhor para a nossa vida. Então, continue fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Pastora Aline, eu queria que você também, como profissional da área emocional, e deixe seu recadinho também para o nosso ouvinte e suas considerações finais. Sim, eu quero deixar aqui para o nosso ouvinte aqui do Alô Família. Invista na sua família. É o melhor investimento que você pode fazer. Como a tia Renatinha falou aqui, os filhos são herança do Senhor. Deus te deu essa herança, então cuide, dê o seu melhor para os seus filhos, para a sua família. Muitas vezes nós dispomos de tempo, de investimento para outras coisas, até realmente materiais, né? Bens materiais, ou para outras pessoas que você acabou de conhecer. E às vezes você não dá o seu melhor para aqueles que estão ali sempre com você e para aqueles que Deus te deu essa responsabilidade de cuidado. Não transfira a sua responsabilidade, mas cuide desse bem precioso que é a sua família. Maravilha! E assim chegamos ao final de mais um programa. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Mais uma vez, muito obrigado, tia Renatinha, pastora Aline, por me fazer companhia aqui hoje. Um papo abençoado. E eu prometo para vocês, pelo menos, o que depender de mim, ela vai voltar, viu, gente? Para a gente falar mais sobre família, sobre filhos, porque é uma área que necessita muito e, com certeza, sua vida, sua família, seus filhos serão alcançados. Deus abençoe, muito obrigado, nos acompanhe, nos siga nas nossas redes sociais e até o nosso próximo programa. Deus te abençoe, um forte abraço. Beijinho, kids!